Os contos de fadas podem ter uma função terapêutica, ou seja, fazer um movimento dentro da criança de forma que ela resolva alguns conflitos internos. E eu vou contar para você uma história que sempre foi muito importante para mim, que é um conto de Andersen chamado Os Cisnes Selvagens. Eu faço esse canal com muito gosto e gostaria de compartilhar esse conteúdo com mais gente. Por isso eu peço para você se inscrever no meu canal e ajudar a divulgá-lo. E lembre-se de dar um like. Então eu vou contar para você, de forma resumida, a história dos Cisnes Selvagens de Andersen. Era uma vez um rei que tinha 11 filhos homens, 11 meninos, e apenas uma menina, uma princesa. Acontece que este rei ficou viúvo e casou-se com uma mulher que era muito má. Era a madrasta. E a madrasta, a primeira coisa que fez foi mandar a menina morar com camponeses. E os meninos, ela falou tão mal dos meninos para o pai que o pai nem mais queria vê-los. E ela transformou os 11 príncipes em cisnes. Mas como eles eram muito bons, o feitiço não foi integral. Então durante o dia eles eram cisnes e à noite eles voltavam à forma humana. Quando a princesa fez 15 anos, o pai chamou-a para revê-la. Acontece que a madrasta passou pela pele dela umas tintas e deixou-a tão diferente que o pai não a reconheceu. E ela foi então mandada embora do palácio. Esta princesa, agora com 15 anos, muito triste, decidiu ir atrás dos irmãos. E ela vai perguntando pelo caminho se alguém sabe, tem notícia dos 11 príncipes. E uma velhinha diz a ela assim: eu não vi 11 príncipes, mas eu vi 11 cisnes com uma coroa na cabeça que estavam voando próximos daqui. De noite, ela fica esperando esses cisnes chegarem. E quando esses cisnes põem os pés na terra, ela vê que são os 11 irmãos dela agora na forma humana. E eles conversam, se reencontram, agora muitos anos depois, já são todos moços e são muito felizes de se reencontrarem. Mas ela quer fazer com que eles voltem à forma humana. E eu vou correr um pouquinho a história, que a maneira que ela pode salvar os irmãos é que ela tem que fazer para cada um deles um casaquinho de uma planta chamada urtiga. E esta urtiga queima a mão dela, mas ela precisa trabalhar com aquela urtiga e durante todo o tempo em que ela fizer o casaquinho, ela não pode dizer uma palavra. E os irmãos então voam como cisnes que são para o outro lado do mundo enquanto ela tece aqueles 11 casacos. E está lá ela uma vez na floresta, quando chega um príncipe. O príncipe vê aquela moça bonita fazendo aquele trabalho estranho e resolve levá-la para o castelo. Se apaixona por ela, quer casar-se com ela, mas ela não diz nenhuma palavra. Ele só percebe que ela fica feliz se ela conseguir fazer aqueles casaquinhos. E ele permite então que, apesar de rainha, ela possa se dar ao trabalho de produzir aqueles casaquinhos. Mas muita gente na corte desconfia daquela princesa que tem como hábito fazer uns casacos com urtiga. E quando ela está quase terminando o último casaquinho, falta a urtiga que ela precisa. Esta planta ela só vai encontrar no cemitério. E aí ela sai de noite e caminha até o cemitério. Mas o ministro acompanha e quando vê que ela entra no cemitério para pegar aquela urtiga, ele diz: ela é bruxa. Conta isso ao rei e o rei é obrigado a condená-la à fogueira. E ela não diz nada. A única preocupação dela é terminar os casaquinhos. E à medida que ela se aproxima da fogueira, e todo mundo dizendo: é bruxa, é bruxa, é bruxa, os 11 irmãos, os 11 cisnes chegam e espantam as pessoas. Todo mundo fica assustado, aqueles grandes cisnes. E aí ela coloca um casaquinho em cada um dos cisnes e todos eles voltam a ser os príncipes que eram. E ela diz aí, a primeira palavra que ela diz: eu sou inocente, e desmaia. E para a alegria do rei, ele vê que ela é uma princesa maravilhosa e bondosa e generosa e eles vão viver felizes daí para sempre. É bonita essa história? Gostou dessa história? Claro que ela é mais completa se você acessar a internet e colocar lá Os Cisnes Selvagens, história completa de Andersen. E pode contar isso para as crianças. Agora vou te dar um detalhe, que é muito importante. Esta princesa tem um nome, que é Princesa Elisa. E eu tenho a minha filha caçula que se chama Elisa. E quando eu fui ler este conto, a minha filha, que não se chama Elisa, ficou muito frustrada, porque parecia que a história era só da irmãzinha. Portanto,
faço a minha recomendação, apesar de ser um conto de Andersen, que você não coloque nome nos personagens. No outro vídeo eu já comentei esse assunto. Então, personagens de contos de fadas, eles não têm nomes, eles têm papéis, eles são verdadeiros arquétipos. Portanto, é a princesa, o príncipe, os cisnes, e aí você vai fazer com que a história produza o que realmente um conto de fadas deve promover para a criança: dar consolo e esperança.